Beleza, Débora, a palavra está com você. Ok, boa noite, gente. Eu tô um pouquinho nervosa, né? Porque é a minha primeira vez, assim, falando sobre um assunto que eu gosto muito. E eu confesso que fiquei muito feliz por receber esse convite. A gente vai tratar hoje sobre arte e cristianismo, como está exposto no slide. Eu vou ficar olhando um pouquinho pro lado, às vezes, porque eu tô dividindo a tela com o notebook, então aí fica melhor para eu apresentar. Mas introduzindo o assunto, né, a gente vai tratar arte e produção de cultura sob uma perspectiva cristã e vendo isso na ótica do Corandeu, né? E Corandeu, ele diz que nossa vida, ela é um culto que nós colocamos diante de Deus. E não só a nossa vida eclesiástica, né, na igreja, mas toda ela deve ser vivida de forma cultica, né? A gente vive para a glória de Deus. Então a gente vai observar a arte nessa perspectiva hoje. E para iniciar, eu quero me apresentar, né? Alguns aqui já me conhecem, mas eu me chamo Débora Aline Alves, eu tenho 19 anos e eu sou de Alagoas. Atualmente eu congrego na Igreja Presbiteriana do Brasil e sou graduanda em Letras em Inglês, mas eu também atuo como artesã numa loja que eu montei há pouco tempo e basicamente é isso quem eu sou. Mas aí a gente vai começar aqui a tratar um pouquinho desse assunto, né, que é muito interessante, principalmente hoje em dia para nós como cristãos, né? E aí eu quero começar com uma definição de arte, né? Porque normalmente, como o Matheus estava falando no início, a gente tem visto que a arte ela tem ganhado uma definição muito distorcida. E muitas vezes a arte ela nem mesmo tem uma definição, né? A gente vê que depois da modernidade, depois do movimento modernista, em 1900 para cá, de 1900 para cá, a gente vê que os conceitos de arte, as definições de arte, elas se tornaram muito abrangentes, muito abstratas e complexas demais, eles dizem, né, para serem compreendidas, e por isso a arte não tem uma definição específica. Mas aqui eu queria trazer, começando por uma definição simples, né, do dicionário, que diz que a arte é a capacidade de expressar uma ideia empregando algum material que possa ser trabalhado. E outra definição diz que a arte é prática de atividade que depende de inteligência e habilidade. Aqui a gente já pode ver alguns princípios da arte, né? A arte enquanto modo de expressão, a arte como dependente de técnicas e habilidades para ser executada. E uma outra forma que a gente pode entender a arte é olhando para o grande artista, né, que é o Senhor. Porque ele trouxe do nada à existência uma realidade que a gente pode perceber que é, dentre outras coisas, além de ordenada, esteticamente falando, é uma realidade que é bela e boa em sua essência. Então, eu vou trazer aqui também duas definições. A primeira é do Huckmacher, em relação à arte, que ele fala em seu livro A Arte Não Precisa de Justificativa, que a arte tem seu próprio significado como criação de Deus. Ela não precisa de justificativas. Sua justificativa é ser uma possibilidade dada por Deus. E uma outra definição que o pastor Felipe Fontes, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, ele fala que a arte é o exercício e o produto da criatividade humana, que resulta na expressão da beleza da realidade, que no fim das contas é a beleza de Deus. Ou seja, a gente pode ver aqui que, resumindo, a arte ela é uma forma de expressão inerente ao ser humano. É através dela que o homem começa a expressar suas emoções, através da arte que o homem ele expressa a sua história, ele conta a sua história, né? Ele reconta, recria a sua realidade também. Ele expressa a sua cultura, ele expressa seus valores, e inclusive valores éticos e estéticos. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Mas a arte ela também é utilizada como instrumento através do qual a gente pode dizer que nós expomos, né, externamos o atributo criativo de Deus, porque ele nos criou a sua imagem e semelhança. Como ele próprio é um Deus criativo, nós também somos seres criativos. E aí eu quero
começar fazendo aqui, né, que a gente começar a aprofundar nesse universo todo da arte, né, quero fazer 2 alertas. Que primeiro, o valor da arte ela não tá ligado ao seu uso pragmático, ou seja, a arte ela não precisa ter necessariamente uma utilidade prática para ser valiosa. Ela pode simplesmente existir e ser valiosa para o nosso deleite, por exemplo. A gente vê por aí muitas pinturas, músicas que a gente escuta, que são muito valiosas e que não têm necessariamente um emprego prático, né, na nossa vida. Elas não têm uma aplicação prática na nossa vida. A gente só consome para deleite. E mesmo assim ela continua sendo valiosa. E outra coisa é que a legitimidade e a validação da arte não dependem de um uso litúrgico e ou evangelístico da mesma. Ou seja, a gente, para glorificar Deus com a arte, a gente não precisa necessariamente produzi-la com um viés religioso. Isso aí eu vou tratar um pouquinho mais profundamente conforme a palestra foi encaminhando. E aí eu quero deixar duas perguntas, na verdade, de provocação para vocês, para a nossa reflexão, para que a gente possa aprofundar aqui. A gente pode pensar na arte enquanto expressão inerente ao ser humano, logicamente, claro, mas a importância dela, será que a gente pode dizer que só aqueles que pretendem trabalhar profissionalmente com a arte é que devem estudá-la? Ou será que só aqueles que têm interesse no assunto devem estudar arte, né? A gente vai ver a importância da arte não somente para esses, eu já vou adiantar a resposta, né? Que não. A arte é importante para toda e qualquer pessoa. Porque, como eu disse, é uma expressão, é uma forma de expressão. E a necessidade de se expressar é inerente ao ser humano. Então, todo ser humano ele precisa ser consciente quanto ao consumo da arte e quanto à produção da arte. E aí, a gente vai começar aqui com algumas coisas importantíssimas. E é bom da gente lembrar, né, antes da gente começar a estudar sobre arte, porque a gente tem que ter em mente que a arte ela tem um objetivo. E aí, a gente vai começar a traçar esse objetivo a partir do momento que a gente entende que a arte é um meio de expressão, um meio de criação e um meio de compreensão de mundo. E por meio dessas 3 coisas, a gente consegue começar a entender, trabalhar, consumir arte. E aí, para entender a arte e trabalhar com ela, a gente precisa estudar o passado, a gente precisa ver, por exemplo, as tradições que foram já impostas, já foram estabelecidas ao longo do tempo, né? A arte, ela existe desde a criação do mundo, né? O próprio Deus. Então, a gente vê que ela tem um encaminhamento que produziu tradições, padrões, técnicas que precisam ser respeitadas. Então, quando a gente começa a estudar esse passado da arte, né, a gente vê que ela tem uma história, né? Isso é importante para a gente entender o presente, que é o segundo ponto. Que basicamente, a gente precisa entender o presente para que nós consigamos compreender as expressões já produzidas de arte, né? A gente, estudando o passado, compreendendo o presente, a gente consegue entender que o porquê que os artistas produzem o que eles produzem hoje em dia, qual o objetivo, o que eles querem atingir, qual público eles querem atingir, né? O que eles querem dizer, o que eles querem expressar com isso. A gente vê também que nós podemos identificar as tendências, as influências deles nessa produção de arte. E com isso a gente consegue criar o futuro. Ou seja, a gente olhando para o passado, para as técnicas, para os padrões estabelecidos, para as tradições estabelecidas, entendendo o presente, que são as obras já produzidas, as suas tendências e as suas influências, nós conseguimos conservar esses padrões de valores, né, à medida que se cria novas expressões de arte. E aí, a arte ela é muito importante por esses 3 pontos que eu coloquei aqui. Primeiro, para saber se expressar melhor de diversas formas, né? A arte, a gente precisa saber que ela não é limitada. A gente vê isso na própria criação.
próprio Senhor, quando ele se colocou como artista, né? Deixa eu beber um pouquinho de água. Quando ele se colocou como artista, ele não usou somente uma forma de expressão de arte, né? Ele não expressou a sua criatividade somente de uma forma. Eu gosto de olhar a criação como uma pintura mesmo. Então, a gente pode perceber as diferentes nuances, né? A diversidade que existe na criação. E estudar arte é importante justamente para isso, porque a gente pode se expressar de várias formas e a gente pode fazer uso dessas formas para se expressar, né? A gente tem a música, como o Matheus estava falando no início, a gente tem a literatura, a gente tem cinema, fotografia, temos pintura. Então, assim, a arte ela não é limitada, né? Então, a gente precisa estudar arte justamente por isso, para que a gente consiga se expressar melhor e ter esse leque de opções, né? A segunda coisa é conservar corretamente os valores inerentes à verdadeira arte. E, por mais que não pareça, a arte ela tem sim um sentido real. Ela tem uma diferenciação, né, da verdadeira arte para falsa arte. A gente vai ver um pouquinho disso mais à frente. E para que a arte ela perdure, né, que ela consiga sobreviver ao longo das gerações, mesmo com a diferença de culturas, mesmo com as sociedades diferentes, né, produzindo coisas diferentes, a gente precisa se atentar aos valores, porque são eles que, com eles que a gente consegue conservar a existência da arte. E valores esses como bondade, beleza, ordem, sentido, significado mesmo na arte. E através dessa conservação de valores, a gente consegue evitar as distorções da arte. Um exemplo muito claro que eu vou trazer aqui, né, inclusive, foi o movimento dadaísta. Eu não sei se vocês lembram, né, vocês que já terminaram o ensino médio. No ensino médio, sempre a professora de português, ela está lá tratando, e os professores de arte também costumam tratar sobre isso, está lá tratando a história dos movimentos, né, e aparece lá o movimento modernista. O movimento modernista, quanto aos artistas pintores, principalmente, não só pintores, mas escultores, e até mesmo escritores, para eles, a arte possuía uma definição completamente subjetiva e relativa. Então, significava que cada um tinha uma opinião sobre arte e cada opinião era válida. E isso a gente viu no começo que não é verdade, né? A gente vê que a arte ela tem sim uma definição objetiva a cumprir. E o que os dadaístas faziam, basicamente, era questionar, né, qual o valor da arte, o objetivo da arte. Eles questionavam o seu valor cultural. E, a partir daí, eles propunham uma anti-arte, né, que era, basicamente, a arte rebelde, a falsa arte, né. E aí as obras elas começaram a se basear no acaso, elas começaram a pregar o caos, elas começaram a desconstruir conceitos da arte tradicional, né? E tem uma coisa que muitos professores eles não falam em sala de aula, né? Mas se você pesquisa na internet, você vai perceber claramente que o lema do movimento era que a destruição também era criação. Então eles pregavam que a partir da destruição de coisas, eles conseguiam criar coisas, né? Isso é muito absurdo de se pensar, né? Então, o dadaísmo ele tinha um objetivo de trazer esse caos mesmo, essa desordem e a morte da beleza. E aí eu trouxe 4 obras. Essas 2 primeiras obras, elas são do movimento renascentista. A segunda é do movimento renascentista e a primeira é do romantismo. E aí a gente vê várias técnicas empregadas nessas duas obras de arte, nessas 2 pinturas. A primeira, a gente vê um ser que está refletindo. Se você pegar a história desse quadro, você vai perceber que um alpinista ele não usa uma jaqueta desse tamanho para escalar, né? E ele, nessa obra aqui, o Caspar David, ele faz uso dessa pintura de um ser solitário na frente de um mar de névoa com várias pedras, justamente para
pregar essa questão de introspecção, né? Da gente pensar quem nós somos, por que estamos aqui. O personagem ali está basicamente refletindo sobre a sua vida. Já no segundo, a gente vê que as próprias cores, elas já passam um sentimento de desespero, né? Como é o próprio título da obra. E aí a gente vê as técnicas, as pinceladas que os artistas davam, né? Tudo ali fazia sentido. Você não vê um olho no lugar da boca, você não vê o nariz no lugar da orelha, como acontecia no movimento dadaísta, por exemplo. E falando em dadaísmo, eu trouxe 2 obras aqui do Marcel Duchamp, 2 obras famosíssimas, né? E a gente vê justamente isso que eu falei, né? A morte da beleza, a pregação do caos. A gente vê que as obras se baseavam no acaso, porque qual o sentido da roda da bicicleta estar pregada num banco? Ou qual o sentido de um urinol, né, estar presente dentro de um museu? A gente tem uma história muito famosa de que quando o urinol ele foi colocado no museu, né, pela primeira vez, um dos transeuntes, né, do museu, ele retirou e jogou o urinol no lixo, porque não via sentido que ele estivesse lá no museu, né, porque não era o lugar de um urinol realmente. E aí o Duchamp pegou outro urinol em outro banheiro e aí colocou de volta lá no museu. E aí a gente vê, né, que não existe sentido no movimento dadaísta. Eu não sei se vocês conhecem a história da obra de arte, que um artista, ele pegou várias latas e encheu com suas próprias fezes para vender. Isso acabou gerando muito dinheiro para ele, porque era um artista, né? Afinal, todo mundo queria algo do artista. E aí, quando começou a ficar acessível, o preço foi subindo. O cara ficou famoso porque colocou as fezes dele dentro de um monte de lata, né? E a gente vê que não faz sentido nenhum uma pessoa vender suas próprias fezes para outras pessoas admirarem na sua casa como se fosse uma obra de arte. Não faz sentido, né? E era justamente isso que eles pregavam, a destruição, criando, né? Eles criavam a partir da destruição. E aí a gente chega na questão, por que a arte e a beleza importam, né? Para nós, principalmente como cristãos. Como a gente viu, a partir do movimento modernista, né? Não só o movimento dadaísta que estava dentro do modernismo, mas outros movimentos também, como o surrealismo, por exemplo, a gente vê que, desde lá, a sociedade do século XX para cá, ela está muito empenhada no questionamento estético. E, enquanto isso acontece, né, ao mesmo tempo que a sociedade está muito empenhada, muito focada nesse questionamento, a gente vê hoje, por exemplo, questionamento de padrões de beleza, por exemplo, né? Por que as mulheres usam maquiagem, etc., essas coisas todas. Mas a gente vê uma sociedade que ela realmente está focada nessa questão de questionar mesmo, né? Por que essa estética é presente aqui? Por que tem que ser assim? E ao passo que isso acontece, a igreja está totalmente despreocupada com a beleza, né? E a igreja, ela está aquém das artes, a igreja, ela está muito por fora, né, digamos assim. E isso é preocupante, porque nós estamos perdendo a nossa relevância, né, dentro da produção de cultura na sociedade. E por causa disso, a sociedade que não é cristã, né, a sociedade ímpia, ela ganha força, porque nós não estamos empregando as nossas habilidades na produção de cultura. E aí eu trouxe um pequeno mapinha, né, mapinha mental, porque é só para deixar claro aqui porque que a gente falha em compreender, né, que a beleza é, como diria o pastor Philip Ryken, que a beleza é a faísca de Deus no mundo. Então, os valores presentes nas obras de arte, né, como eu estava falando antes, os valores presentes nas artes são vestígios de Deus. A gente tem a criatividade, um atributo de Deus que fica claro na criação. A gente tem ordem também, que é um atributo, um valor que é muito presente também. Se a gente olhar para o universo, a gente vai ver que se uma coisinha estivesse fora do lugar, a gente estaria frito. Literalmente, a gente estaria morto. A gente nem existiria, basicamente. Então, Deus, ele ordenou todas as coisas para que nós tivéssemos condições, né, de existência e tal.
E isso precisa estar presente na nossa produção de arte. Outra coisa também é a presença de bondade, a presença de sentido, a presença de um significado, de uma mensagem dentro da sua produção de arte, e dentro da produção de arte que você consome também. É importante que haja verdade e haja beleza também. E os valores presentes na arte, como nós estamos vendo aqui, são vestígios de Deus no mundo, porque Deus, ele é um criador preocupado com uma estética ordenada. Deus não é um criador dadaísta que joga tudo ao acaso, que joga as coisas fora de ordem e espera que elas funcionem. Deus não é esse artista, né? Deus é o grande artista que faz com que tudo tenha o seu lugar, tudo tenha o seu papel. E aí, a arte é importante, né? A beleza também importa, porque é por meio delas que a gente consegue expor o caráter criativo de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com seres criativos. A criatividade é inerente a nós. Nós precisamos expressar essa criatividade de alguma forma. E quando nós fazemos isso, nós expressamos o atributo criativo de Deus no mundo. Outra coisa é que a gente consegue exibir os vestígios que eu mostrei no slide anterior. A gente consegue exibir esses vestígios de Deus presentes no mundo. A gente também consegue produzir cultura, né? A gente consegue influenciar a realidade ao nosso redor, produzindo cultura, produzindo coisas que vão fazer bem não somente a nós, mas também para os outros. E também a gente consegue redimir a cultura que já existe, né? A gente tem uma cultura corrompida, uma sociedade empenhada em questionar os valores, principalmente os valores conservadores e bíblicos e cristãos. E aí a gente consegue, através dessa produção de arte, a gente consegue redimir também a cultura que já existe, né? Uma cultura corrompida. E além disso, a gente também consegue expressar a nossa fé e a nossa cosmovisão, né? É importante dizer também que, como eu disse no slide anterior, eu mostrei para vocês que tinha lá duas palavrinhas, sentido e significado. O significado ali é justamente a questão da cosmovisão. A gente consegue expor a nossa mensagem, né, para as pessoas. Deixa eu beber mais um pouquinho de água. A gente consegue expressar o que a gente crê, o que a gente acredita através da produção de arte e de cultura. A gente também consegue, através disso, persuadir pessoas, né? A gente consegue captar a atenção das pessoas para que nós possamos transmitir realmente uma mensagem. A gente vê muito isso presente na música, por exemplo, né? Enquanto ser humano, a gente, e principalmente atualmente, né? Como nós temos fácil acesso, como nós temos fácil acesso, né? Às músicas, as produções de arte de forma geral, né? A gente consegue encontrar na internet muitas expressões artísticas. Na música, principalmente, a gente consegue ver claramente um artista atual, o que ele produz, a gente consegue ver o que ele acredita. Se a gente pega um funkeiro, por exemplo, que ele canta sobre as orgias que ele quer ter ou que ele já fez na vida, ou as ostentações que ele deseja, a gente vê o que ele realmente acredita, o que ele realmente deseja, porque a arte é uma forma de expressão daquilo que o homem anseia, né? E é muito importante que a gente, como cristão, enquanto cristãos, nós expressemos também a nossa fé, para que a gente consiga ter voz também, né, na sociedade. Como eu estava dizendo logo no início desse tópico, porque a arte importa. E seguindo, a gente tem aqui alguns princípios cristãos, né, para a produção de arte. A gente agora vai para a prática da coisa, né, coisas práticas da produção de arte e de cultura, né. E aí eu queria começar dizendo que, claramente, o chamado e o dom artístico vem de Deus. Eu queria usar como exemplo a história de Bezalel, né, em Êxodo 31, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Eu vou ler para vocês rapidinho, só para vocês entenderem o contexto, né? E diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi
do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então a gente vê aqui nesse texto que Deus chamou Bezalel pelo nome, né? Deus chama e ele capacita o artista para o ofício. Além disso, Deus também colocou seu próprio espírito em Bezalel e lhe deu entendimento e habilidade para elaborar os objetos do tabernáculo, para executar a obra do templo, né? Para que eles pudessem cultuar a Deus. A segunda coisa é que Deus ama as diferentes expressões de arte. Eu estava falando que Deus ele não utilizou somente uma forma, né, para expressar a sua criatividade na criação do mundo, mas ele utilizou diversas formas e ele, inclusive, nos concedeu que criássemos junto com ele, né? Nós nos tornamos co-criadores com Cristo e co-criadores com o próprio Senhor, com Deus Pai, né? Quando está lá criando, a gente cria através da sua criação, a partir da sua criação, na verdade. E Deus ele não nos limitou, né, enquanto criadores. Estava falando que a arte ela é ilimitada, ela não é limitada, justamente por isso, porque nós podemos nos expressar de diversas formas, atuar sobre a realidade de diversas formas, e ainda assim Deus não vai preferir uma expressão de arte, né? Ele não vai ter um tipo de arte favorito. Ele utilizou diversas formas, ele mesmo utilizou diversas formas, justamente para expressar essa diversidade que ele colocou em nós, né? E nós temos gostos diferentes, nós temos habilidades diferentes, e justamente por isso nós conseguimos nos expressar de formas tão abrangentes, né? Nós conseguimos ter uma capacidade muito alta de nos expressarmos de várias formas. E ele colocou em nós esse caráter diverso, né? Outra coisa é que Deus possui altos padrões para a arte. E aí é que o bicho pega. Por quê? Porque a gente, enquanto produtor de arte, a gente, enquanto produtor de cultura, enquanto apreciadores também, nós precisamos entender que o julgamento, né, e a produção de arte deve seguir o crivo que foi estabelecido pelo próprio Deus. A gente vê na criação que Deus, quando ele terminava cada coisa, ele olhava para aquilo, apreciava e dizia que era bom. E esse é um dos valores, né, que a gente precisa ver na arte para poder julgá-la como boa. Porque a arte autêntica é aquela que é boa em sua moralidade, em sua ética e em sua estética. A arte verdadeira ela também tem uma expressão da verdade, ou seja, tem um dedo de Deus ali, né? A gente costuma dizer que no universo a gente tem a assinatura de Deus, né? E a gente precisa ver isso também na produção de arte. A arte ela precisa ser virtuosa. E ela também precisa ser ordenada. Ela não pode ser uma arte que não faça sentido, que a gente precise ficar matutando, né, para poder entender o que o artista queria passar. Como, por exemplo, vários jogares de tinta na tela, como se aquilo passasse uma mensagem, mas realmente não traz nenhuma mensagem, a não ser que aquilo dali é o caos. Então, a arte ela precisa ser ordenada para que ela consiga passar uma mensagem clara, né, daquilo que o artista quer transmitir. E a arte verdadeira, ela também é essencialmente bela. Ou seja, ela possui bondade, verdade e beleza. No finalzinho, eu vou indicar para vocês um documentário, uma palestra, na verdade, do Roger Scruton, que ele fala justamente sobre esses 3 valores. E aí eu recomendo que vocês assistam depois, tá? E o 4º ponto é que a arte deve ter como objetivo a glorificação e exaltação de Deus. E aí a gente vê como exemplo o próprio tabernáculo, né? Deus, ele instruiu Bezalel e seus companheiros, né? Detalhadamente como eles deveriam fazer os objetos do templo, como eles deviam construir as paredes cortinas, né? Que naquele tempo era cortina. Mas como eles deviam construir, como que os panos deveriam ser bordados, por exemplo. E nada ali era no acaso, né? Nada ali foi feito por acaso. Cada coisa tinha um símbolo, tinha um significado e ajudava o povo a glorificar a Deus,
ajudava o povo na adoração a Deus. Então a gente precisa entender que mesmo que não seja religioso, né, mesmo que não seja uma arte religiosa, que fale de Jesus, a gente tem que ter em mente aquele conceito que eu falei lá no início, de corandeu. A gente tem uma vida cultica, a gente vive um culto a Deus, a gente não vive um culto somente na igreja nos dias de domingo, a gente tem uma vida que é diante de Deus. E por isso nós precisamos produzir para a glória dele. Então, toda aquela produção de arte que foi feita lá no tabernáculo tinha um objetivo, e o objetivo era a glorificação de Deus, a exaltação de Deus, e para marcar o povo dizendo que aquele povo era diferente porque tinha um Deus que era diferente. Então, nós, a partir dos valores que nós conservamos nas nossas produções de arte, na nossa produção de cultura, nós conseguimos também glorificar a Deus. E a arte, ela deve ter esse objetivo, né? Nós, enquanto produtores de arte, devemos ter esse objetivo. E o princípio último para a produção de arte é o mesmo que todo e qualquer cristão deve seguir em sua vida, né? Nós, como criaturas de Deus, nós fomos criados à sua imagem e semelhança, por isso nós devemos seguir os seus passos. Nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas obedecê-lo em tudo aquilo que ele estabeleceu, inclusive para a produção de arte, para a produção de cultura, para a forma que ele deseja ser glorificado, né? E isso implica dizer que nós devemos viver um cristianismo integral, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, que é muito importante para que nós possamos produzir, mesmo que não seja num sentido religioso, mas é muito importante para que nós possamos produzir para a glória de Deus, né? E o artista cristão, ele é chamado para criar, eu vou começar de baixo para cima. O artista cristão, ele foi chamado para criar, ele deve fazer uso da diversidade de expressões artísticas. Isso aqui é só um resumo, né, das coisas que eu estava falando no slide anterior. E o artista cristão, ele deve criar dentro dos padrões estabelecidos por Deus, e a sua arte precisa possuir um propósito e um significado, carregar uma mensagem que glorifiquem a Deus. E aí a gente já vai partir para a parte prática da coisa mesmo, que é o exercício da arte para o artista cristão. Aí, quando a gente pensa, né, o Matheus estava falando no início, que eu achei muito interessante, que os antigos, eles pensavam que as coisas que eram produzidas fora da igreja, né, os cristãos antigos, pensaram, principalmente os pentecostais têm muito essa crença, né, que aquilo que é criado fora da igreja não é edificante, não é bom, não é belo. Só aquilo que cita Jesus no meio é que tem beleza, é que é bom para a nossa edificação. E isso nada mais é do que um julgamento errôneo, né, das expressões artísticas. Porque a arte é para a glória de Deus, mas será que ela tem que ter obrigatoriamente um sentido que é evangelístico? Ela tem que obrigatoriamente carregar uma mensagem de que Jesus te ama, por exemplo, né? Ela tem que ter uso somente na igreja, um sentido só religioso? E a resposta eu já adianto que é não, né? A gente vê que a expressão artística, ela não necessariamente precisa ter esse viés religioso. E eu vou dar 2 motivos pelos quais eu acredito, né, que isso é verdade. O primeiro é que a arte, ela não é missionária, nós somos missionários, né? Nós podemos sim utilizar a arte para a glória de Deus de forma litúrgica, nós podemos produzir para a glória de Deus com conteúdo religioso, mas nós precisamos entender que a missão, né, de pregar aos homens não é uma missão da arte, é uma missão nossa. Quando o Senhor instituiu a grande comissão, ele instituiu aos discípulos, ele não institui aquilo que os discípulos iam utilizar, né, para pregar o evangelho. Então, você, enquanto artista cristão, você pode, sim, pregar o evangelho através da arte, mas tem que entender que a arte, ela não tem esse papel, né, em si mesmo. Nós temos esse papel porque nós somos missionários. Todo cristão é um missionário. Então, nós podemos utilizar os recursos disponíveis a nosso favor, mas precisamos entender que esse papel não é desses recursos.
nem da arte, nem qualquer outra coisa que seja, nem da sua profissão, qualquer coisa que seja. Esse papel é nosso. O papel de fazer missões é nosso. E a arte, ela também não tem o papel de validar o cristianismo, né? A gente precisa entender, enquanto cristãos, que a fé, ela é validada pelo relato bíblico. As escrituras validam o cristianismo. E, além disso, a gente também tem que entender que a nossa conduta, né, vai testemunhar acerca daquilo que nós cremos. E vai testemunhar também para os outros aquilo que o próprio Espírito testemunhou para nós, que somos filhos de Deus, como escrito lá em Romanos 8:16. E aí a gente consegue produzir para a glória de Deus, né? Entendendo essas duas coisas, essas duas diferenças, né? Entre a arte e o artista. Que nós não podemos sobrecarregar a arte com um papel que não lhe cabe, né? Precisamos assumir a nossa responsabilidade enquanto cristãos, enquanto missionários, enquanto artistas, produtores de arte e influenciadores na nossa realidade, na produção da cultura que nos cerca. E por isso também, uma coisa que eu esqueci de falar é que, mesmo que você crie sem um significado litúrgico, você também precisa entender que a arte, ela só pode glorificar a Deus se ela não contradiz os valores da Bíblia. Ela não pode contradizer os valores bíblicos. Porque se ela faz isso, ela não glorifica a Deus. Porque a Bíblia é basicamente a vontade de Deus escrita para nós, né? Quando nós não honramos, está lá escrito, mesmo na nossa produção de arte, embora ela não seja necessariamente litúrgica e religiosa, mesmo que ela não siga esse segmento, né? Nós precisamos entender que o que a gente produz deve estar em conformidade com as Escrituras, tá? E é assim que a gente produz para a glória de Deus. E aí, se a gente não produz, né, de forma litúrgica, se a gente não produz falando de Jesus o tempo todo, se a gente não escreve música falando de Jesus, se a gente não desenha relatos bíblicos, como é que a gente pode exercer esse ofício artístico, né, para a glória de Deus? A gente exerce esse ofício tendo em mente que a influência cultural, ela tem uma premissa, né? Para nós cristãos, ela tem uma premissa. A influência cultural que nós exercemos na sociedade, ela deve ser feita através de um cristianismo integral, que é um cristianismo que reconhece o Senhor que reconhece Jesus, né, como o Senhor da nossa vida. Não só enquanto cristãos dentro da igreja, mas também fora dela, né? Que é justamente o corandel que nós estávamos falando lá no início. Nós vivermos esse cristianismo integral, compreende que a gente precisa viver para a glória de Deus em todos os âmbitos da nossa vida, seja em casa, seja na escola, seja na faculdade, seja na própria igreja, seja na roda de amigos, e etc. No nosso trabalho também, nós precisamos fazer as coisas com excelência, porque assim nós glorificamos a Deus. E outra coisa é o mandato cultural, né, que é basicamente o envolvimento intencional dos cristãos, né, dentro da cultura. A gente tem um mandato cultural lá em Gênesis, quando o Senhor manda que Adão produza, né, cultive o jardim, cuide do jardim. Ali é um mandato cultural, tá? Quando ele faz isso, ele glorifica a Deus naquilo que ele faz. E aí, esse envolvimento, ele tem que ser intencional, esse envolvimento na cultura, ele tem que ser intencional, né, por parte do discípulo de Jesus, para que a gente consiga exibir a glória de Deus dentro das técnicas que nos foram concebidas, né? Dentro das habilidades que nós temos. Seja uma habilidade técnica, seja uma habilidade intelectual, uma habilidade moral, ou uma habilidade cultural mesmo, uma habilidade artística. Tudo isso se inclui dentro do mandato cultural. Então, a gente pode produzir arte para a glória de Deus dessa forma, mesmo que não tenha um conteúdo litúrgico e religioso. Eu gosto muito desse trecho do Igor Miguel, que ele fala que é importante mencionar que cristãos não trabalham para evangelizar,
eles evangelizam uma vez que trabalham. Ou seja, quando você cumpre o seu papel, você glorifica a Deus. Seja trabalhando, seja estudando, seja produzindo cultura. Então, você consegue glorificar a Deus fazendo a sua vontade. Aquilo que Ele estabeleceu para você é por onde você vai glorificá-lo. E chegando nos finalmente, né? Já quase no finalzinho, eu trouxe alguns princípios, né? Não princípios, algumas dicas para você que deseja produzir arte e usar isso para a glória de Deus, ou você que deseja consumir arte de uma forma mais consciente, né? Usar arte para a glória de Deus inclui utilizar seus talentos. Primeira coisa, a gente precisa entender que os nossos talentos, eles não vêm de nós mesmos, né? Deus nos deu dons e talentos, Ele nos incumbiu, né, essa tarefa de utilizar esses talentos para a glória dele. Foi Ele que nos deu todas as habilidades que nós temos, a sabedoria que nós temos, a inteligência e o entendimento que nós temos. E a gente pode ver isso nas Escrituras. Por exemplo, em Tiago 1,5, onde fala que a partir do pedido da nossa alma, né, a Deus, por sabedoria, o Senhor concede sabedoria a nós. A gente vê também a história de Salomão, né, quando Salomão pede sabedoria a Deus para julgar o povo. Deus ali dá entendimento e sabedoria para Salomão discernir, né, quais eram as causas justas que ele tinha que julgar. A gente vê também Daniel, quando ele está lá interpretando sonhos do rei, quando ele também está prestes a interpretar, né, as letras que foram escritas pela mão invisível. Foi o Senhor que deu entendimento para Daniel interpretar os sonhos, interpretar a visão que o rei teve. E os talentos, eles são acompanhados por habilidades. E tudo isso, né, foi dado por Deus. A gente não tem isso de nós mesmos. E é preciso que a gente compreenda isso para que nós não caiamos em soberba. Uma outra coisa é usar as nossas capacidades, né, na produção de arte para a glória de Deus. Sabendo, né, que Deus nos deu talentos, Deus nos deu habilidades, nos deu capacidades, a gente também precisa compreender que as habilidades que nós possuímos são limitadas porque nós somos limitados. Deus não nos deu todos os talentos do mundo. Deus não nos deu todas as habilidades do mundo. Então, a gente não pode dar uma de doido, né? Querer fazer tudo de uma vez, porque a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Nós somos seres diversos, diversificados, né? Nas coisas que nós Boa gostamos, noite. nas coisas que nós produzimos, mas nós não podemos dar uma de doido e sair, né, criando várias coisas como se não tivéssemos foco, porque aí a gente entra justamente na questão do dadaísmo. A gente começa a criar desordem ao invés de criar ordem, né? E suas habilidades são limitadas, né? Porque você é limitado. Você precisa entender isso. Então não queira fazer tudo. Boa noite. Outra coisa são as inspirações que você tem. É preciso que você busque boas referências. Tá? Para você produzir arte para a glória de Deus, é preciso que você procure boas referências. Não vai procurar um funkeiro aí da modernidade, né, para você produzir arte, pelo amor de Deus. Né? Produzir arte com base naqueles artistas que você vê, enxerga os valores do Senhor, né, nas suas obras. Observe a criação, né? Busque artistas que transmitem uma mensagem que é virtuosa, né, suas obras, e a partir daí faça seu produto final, né, a sua própria produção de arte. Porque entender, a gente começa compreendendo nossos talentos, a gente começa a entender que nós somos limitados, então nós focamos numa coisa só, e aí a gente busca referências para poder produzir. E aí, quando nós produzimos, nós chegamos ao produto final, que é entendendo
que tudo debaixo do sol tem a finalidade de glorificar a Deus, aí a gente consegue entender que, mesmo que a nossa produção de arte não seja voltada para a religião, nós conseguimos entender que nossa arte também glorifica a Deus, apesar disso. Porque, inclusive, a gente tem Catecismo Maior de Westminster, né, na primeira pergunta, onde tem lá a pergunta, né? Qual o objetivo principal do homem, né? Qual o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, você vai incluir isso dentro do seu produto final, porque tudo que você faz é direcionado para a glória de Deus, porque você está vivendo para Deus, tá? E basicamente foi isso, né? A nossa apresentação aqui. Eu também queria finalizar aqui para nós encerrarmos, né? Queria encerrar indicando alguns materiais para vocês. Outra coisa, tem que citar a frase do Schaeffer, né? Não poderia deixar passar. E o cristão é alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas, né? Você é limitado em suas habilidades, sim, mas o Senhor lhe deu uma criatividade que é ilimitada. Então, você pode, sim, utilizar as diversas expressões de arte para poder glorificar a Deus e desenvolver essa imaginação. Agora eu vou indicar alguns materiais, né, para vocês. Eu vou indicar 3 livros e a palestra do Scruton, que eu citei. E aí a gente encerra a apresentação. O primeiro livro, eu conheci recentemente, inclusive, eu nunca tinha ouvido falar, mas pesquisando sobre o assunto, para produzir conteúdo, eu encontrei esse livro muito bom, né, que o autor se baseia na Confissão de Fé de Westminster para desenvolver, né, o assunto. Se chama Arte e a Redenção da Cultura. O autor é o Bruno Santana. Você pode encontrar esse livro no Kindle, né? Tá bem baratinho, dá para comprar. E também dá para ler no Kindle Ilimitado. Um outro livro é A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer, conhecidíssimo entre os cristãos, principalmente cristãos artistas, onde o Schaeffer vai falar que, justamente, né, a gente não necessariamente precisa produzir arte religiosa para glorificar a Deus. Nós podemos, sim, produzir outras artes e continuar glorificando a Deus na nossa produção. E o último livro é A Arte Não Precisa de Justificativa, do Huckmacher. Um livro famosíssimo também, né? Que ele também vai corroborar com a ideia do Schaeffer, que nós não precisamos de vertentes religiosas, né, para poder produzir arte para a glória de Deus. Nós também não precisamos de propósitos evangelísticos para isso, né? Nem econômicos e nem políticos. Nós podemos produzir arte pela arte, né? E ainda assim glorificar a Deus através da nossa produção. E a última indicação, né, que é a palestra do Scruton, que ele vai falar sobre os valores da verdade, o bem e a beleza. O Roger Scruton, ele morreu recentemente, né? Não faz muito tempo que ele morreu. Eu não lembro se foi ano passado ou se foi em 2019. Mas o estudo da beleza foi o seu principal assunto, né? Era o principal objetivo dele, era estudar a natureza da beleza, a importância da beleza e a realidade do conceito da beleza. Então, aí ele vai falar sobre esses 3 valores, né? E aqui eu encerro a minha apresentação. Foi muito bom esse momento aqui.